Olá, amigos, colegas, alunos. Depois de um probleminha de internet, transmissão, e agora eu vou convidar novamente o professor Daniel Machado da Rocha para ver se agora a gente consegue lidar com esses probleminhas de áudio, né? Então vamos lá, deixa eu mandar um convite aqui para o professor. Isso. Quem quiser aqui me ajudar já pode ir marcando ele também nos comentários, que assim que a gente marca, o Facebook já vai redirecionando para ele saber que está sendo convidado aqui, ó. Vamos ver se eu já consigo chamar o professor Daniel. Aquela hora deu certo, aqui já consegui marcar ele. Isso. Já marquei ele ali nos comentários, ele já deve conseguir entrar daqui a pouquinho. Vamos ver se agora o nosso áudio vai funcionar um pouco melhor, né? Aqui. Daniel tá aqui, já estou mandando aqui um convitinho para ele. Opa! Daniel, sumiu a tua câmerazinha, não sei o que aconteceu. Não está apto a ser chamado ainda. É porque aparece uma câmerazinha do lado do nome e agora o teu ainda não está dando certo. Tá no celular, né, Daniel? Ah, ele não consegue me responder, né, gente? Mas eu já vou conversando aqui achando que ele pode me responder. E aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Não, ainda não deu. Daniel, se você quiser... Ah, agora abriu e fechou. Eu acho que é o teu sinal que talvez esteja ruim. Se for o sinal, Daniel, dá para você manter tanto o Wi-Fi quanto o sinal da operadora, costuma funcionar melhor. Ó, agora ele está tentando conectar, ele já está ali. Está tentando conectar. Vamos ver se vai dar certo agora. Pessoal, então o nosso tema hoje, né, como eu estava falando, é que a gente estava tratando da reforma da Previdência depois da votação. Então nós tivemos uma votação final, essa votação ela trouxe aí algumas tristezas, eu gosto de falar, né, eu falo brincando, o pessoal fala, mas é muito sério, eu acho que o tema é super sério, mas nós vamos ter que levar isso com uma certa leveza. Tem pontos positivos? Tem. Tem mais pontos negativos do que positivos? É verdade. Mas nós vamos ter que conviver com esses pontos e teremos que trazer leveza para o nosso dia a dia de trabalho, teremos também que nos especializar, estudar para conseguir acompanhar esses últimos acontecimentos. Vamos ver se eu consigo chamar o Daniel agora. Daniel, eu não sei por que sumiu a tua câmerazinha. Que engraçado. Estou aqui tentando chamar ele e não estou conseguindo. Daniel, vou te dar uma dica. Você que está me ouvindo, tenta sair do Facebook e voltar. Às vezes o teu sinal da internet não tá bom. Aí isso pode acontecer. Bem, pessoal, estamos aqui, né, novamente voltando para o sofrimento do Facebook. Quem me acompanhava no início do programa lembra que toda vez que a gente iniciava era aquela coisa de conseguir chamar o convidado, né? E a gente tinha aquela problemática toda que agora ela já, depois que a gente passou a usar a plataforma própria, tinha parado de acontecer. Daniel, eu sei que você está assistindo, né? O convite não vai para você porque a tua internet, ela diz aqui que ela é insuficiente. Então não aparece a câmerazinha do lado para eu poder te convidar. Você fecha o Facebook e abre novamente. E aí ele deve funcionar, tentar fazer limpar ali o cache e fazer o convite para você novamente. Tem todas essas problemáticas aqui da internet. Vamos ver, vai lá. Que agora tem que funcionar. Vamos adaptar, né, Luciane? Estamos aí tentando nos adaptar com toda essa problemática. Deixa eu aproveitar e mandar abraço. Então, eu quero mandar abraço para o Anderson, mandar abraço para a Meire, para a Maria Lúcia Rodrigues. Maria querida, quero te ver, hein? Essa semana lá em São Paulo. Edson Júnior, lá de Inhumas, Goiás. Maria Helena Ubaldo Carlos Henke. Cris Prandi. Quem mais aqui? Juliana Dias, um grande abraço também. Luiz Carlos Tomé. Quem mais que está com a gente? Vamos ver. Vicky Nascimento, nossa consultora. Regina Prado. A Renata Chaves Martins. A Lisli. Eu conheço Leslie. Leslie é uma outra pessoa, né? Leslie. A Leslie sempre fala aqui com a gente também. Então, para dizer para vocês que é um prazer enorme a gente estar aqui juntos mais essa segunda-feira para aprender um pouquinho
com o professor Daniel, que sempre tem muito a nos ensinar. O professor Daniel voltou agora, já vou poder convidar ele. Deixa eu mandar uma adição aqui. Agora, aí já estou mandando o convite para o professor Daniel. Mandar abraço para André Ferreira, para Henrique Miraflores, a Cláudia, a Liliane, a Kelly Ferreira Leite. Oi, Daniel. Oi, Ana Paula. Consegue conversar comigo agora? Agora tá excelente. Tá, que coisa boa. Eu fui mexer na minha internet ali no modem, aí vamos ver se agora nós conseguimos, então. Que bom, e Deixa eu eu tô te botar você ouvindo aqui. bem, isso é ótimo também. Daniel, eu Tá, estava show. aqui dando boa noite para o pessoal que está nos acompanhando, né? Falando um pouquinho para eles que é claro que a gente protesta por algumas questões, né? Algumas questões elas ficaram um pouco mais gravosas, mas eu estava comentando com o pessoal que está nos assistindo, Daniel, que a gente também tem que saber se adaptar, né? É uma questão sempre, a vida é uma questão de adaptação, e essas novas regras da Previdência, tirando as nossas questões ideológicas, se elas eram necessárias, se elas não eram, mas acima de tudo, a gente vai ter que se especializar, né, Daniel? Mudou muita coisa e o advogado, principalmente o advogado, o magistrado, o procurador, o servidor do INSS, vai ter aí um novo caminho pela frente. Você concorda? Com certeza. Primeiramente, boa noite a você, Ana Paula, e a todos os amigos que nos prestigiam no nosso bate-papo previdenciário. É com muita alegria que eu consigo atender ao teu convite, né? Ainda mais hoje que é dia do servidor público, né? Então eu Sim. quero também cumprimentar todos os servidores públicos que, na sua grande maioria, dedicam-se dioturnamente a buscar a realização de uma prestação de serviço que seja a melhor possível para a sociedade brasileira, né? Então, o meu abraço a todos os servidores públicos que fazem o seu melhor, né, todos os dias. E, bom, com relação ao tema de hoje, né, primeiro eu gostaria de dizer que é a primeira vez que participo do teu programa e eu só fico um pouco chateado de não poder dar boas notícias, assim, de forma mais efetiva para o pessoal. Eu gostaria de falar, eventualmente, da reafirmação da DER, né, que o STJ decidiu. Gostaria de falar do IRDR 18, que o TRF da 4ª Região decidiu, e tantas outras coisas bacanas. Mas temos aí um tema árduo, né, e eu não me furto de enfrentá-lo. Bom, para começar a nossa conversa, claro que eu vou buscar apontar para os operadores do direito aquilo que na reforma, eventualmente, mesmo que não tenha sido a intenção, né, dos nossos legisladores, acabou acarretando uma melhora, né, em alguns aspectos, que são poucos, mas efetivamente nós temos alguma coisa boa que surgiu daí. Mas o fundamental é pensar o seguinte, independentemente do governo que tivesse vencido as eleições, né, nós teríamos uma reforma da Previdência. Podemos não concordar com a maior parte das suas disposições, principalmente com a sua ideologia, mas o fato é que nos últimos 40 anos, todos os países do mundo que possuem sistemas de previdência foram obrigados a processar mudanças nos seus sistemas previdenciários. Claro que essas mudanças elas podem ter fundamentalmente duas, né, ideologias bem diferentes, as reformas paramétricas e as reformas estruturais, né? Então nós sabemos disso. Inclusive a proposta original que partia do Poder Executivo agora buscava realizar uma reforma estrutural porque pretendia incluir um pilar de previdência complementar para concorrer com o sistema público. E dessa forma, a tragédia seria ainda maior, né, porque em pouco tempo nós iríamos reduzir a previdência pública no Brasil a um mínimo existencial. Então, esse perigo, pelo menos agora, foi afastado, né, mas a sociedade tem que continuar vigilante, porque efetivamente, com um ministro como Paulo Guedes, nós sabemos muito bem qual será, né, o conteúdo das demais reformas que ele pretende realizar no Estado brasileiro, ou seja, reduzir o Estado brasileiro ao tamanho mínimo, né? Isso faz parte de uma ideologia. Bom, temos aí no dia 8 de novembro, porque hoje nós não vamos conseguir, evidentemente, esgotar todos os aspectos que são importantes da PEC 6 de 2019, que provavelmente terá o número de emenda constitucional 103,
de 2019, né? Mas assim, então, já temos um curso pronto para atender o desejo dos operadores do direito de buscar estarem preparados para as consultas que eles já estão recebendo, né, das pessoas que buscam, então, saber efetivamente se elas vão poder se aposentar e quando vão poder se aposentar e qual seria a melhor opção no caso de cada um, né? Então, nós temos um curso preparado para orientar os operadores do direito, ao menos nesse momento inicial, né? E porque, evidentemente, agora nós ainda estamos buscando compreender todos os possíveis efeitos, mas certamente nem quem idealizou a reforma da Previdência sabe o seu impacto real quando ela for efetivamente promulgada, até porque nós já tivemos, segundo a visão do governo, né, uma desidratação da reforma. Eu diria que não foi uma desidratação, mas sim a preservação, pelo menos, de alguns direitos legítimos da população brasileira. Mas então, por conta disso, nós teremos no dia 8 de novembro, sexta-feira, um curso que vai tratar não apenas do regime geral, mas também dos regimes próprios de previdência nos seus aspectos mais importantes, né? Então, inicialmente seria isso, Ana Paula. Excelente, Daniel. Eu quero dizer do prazer, né? Como a gente acabou cortando a live em dois, eu já estou meio perdida no que eu já falei e que eu não falei. Então, eu quero novamente dizer que é um prazer, em meu nome, em nome do Dr. Roberto, em nome do IEPREV, em tê-lo conosco. Dizer que o professor Daniel é uma das pessoas que escreve muito bem sobre Previdência, e mais escreve, né, Daniel, que você escreve já há bastante tempo. Eu estava relatando hoje para ele que um dos meus primeiros livros, uma das primeiras obras que eu tive de direito previdenciário foi uma obra dele, e tive já a felicidade de citá-lo muitas vezes, tanto nos votos quando eu estava no CRPS, como até hoje. Recentemente, inclusive, num voto do CARF, eu fiz uma citação sua sobre conceituação mesmo de parâmetros que a gente precisa dentro do direito previdenciário, seja para custeio, seja para benefício, para conseguir fazer uma interpretação correta do direito. Então, eu gosto muito das suas ponderações e acho que o doutrinador, quando ele escreve, ele tem que estar livre de algumas paixões, né, Daniel? E acho que você faz isso com muita maestria, porque quando você escreve, você fala muito de uma forma extremamente técnica. E isso é muito bacana para quem precisa beber de uma água limpa, né? Fazer a leitura das suas obras, que é o sentimento que eu tenho. Então, dizer que esse prazer todo que você vai estar no curso conosco também. Mas, Daniel, já que a gente tem muita coisa para falar hoje, eu queria começar te perguntando um pouquinho, afinal de contas, o que a reforma ela trouxe de mais impactante para nós? Eu nem estou falando assim, o que foi positivo, o que foi negativo. Mas acho que o que mudou de uma forma bem significativa o nosso sistema foi a questão do fim da aposentadoria por tempo de contribuição. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da idade para nós. Tá, ok. Bom, a questão da mudança do limite mínimo de idade, nós podemos até discordar com relação a qual seria essa idade mínima, porque obviamente que nós não podemos comparar a população brasileira com a população da Alemanha ou com a população japonesa, né? Então, evidentemente que não dá para fazer esse tipo de comparação. Mas, de fato, o sistema previdenciário brasileiro, assim como a previdência em todo o mundo, ela é extremamente sensível às oscilações da dinâmica que acontecem na sociedade. Então, na medida que as pessoas passam a viver mais, na medida que os relacionamentos familiares eles acabam tendo outra configuração, as famílias elas passam a se constituir de outras maneiras, os relacionamentos passam a ser mais efêmeros, então tudo isso acaba impactando na previdência. Então, por óbvio que constantemente nós temos necessidade de promover adaptações. E assim, de forma geral, hoje no Brasil, não dá para imaginar aposentar as pessoas assim a roldão antes dos 50 anos de idade. Claro, tem algumas situações particulares, né? Imaginar um mineiro que trabalha lá no subsolo, nas minas de carvão, evidentemente que esse cidadão não pode ficar até os 50 anos, mas assim, nas outras atividades, vamos imaginar, nas atividades normais, né, hoje no Brasil, não dá para aposentar uma pessoa antes dos 50 e, eventualmente, ela vai receber esse benefício por até os 80 ou 90 anos de idade. Assim. Então,
realmente essa mudança de inserir um limite mínimo de idade era necessário. E foi feito um estudo, né, Ana Paula, o pessoal que trabalha com direito previdenciário, como você sabe, que até assim, abstraindo a questão ideológica, mas há dados técnicos ali que não podem passar realmente despercebidos, porque são corretos, né? No mundo inteiro, em 177 países que possuem previdência oficial, apenas 13 não tinham limite mínimo de idade. E desses 13, a companhia não era boa, quer dizer, Egito, Nigéria, Argélia, enfim, e outros países, e sendo que da maior parte, exigia-se que o segurado que está inserido como trabalhador subordinado abandonasse a atividade para poder obter a aposentadoria. E nós, então, além de não exigirmos o limite mínimo de idade, concedíamos a aposentadoria permitindo que o trabalhador continuasse em atividade. Então, assim, eu não estou criticando ninguém. Evidentemente que quem se aposenta cedo porque a lei permite está exercendo um direito, está completamente correto. Mas, assim, do ponto de vista da política, em relação à necessidade de contemplar toda a população com um mínimo, né, de recursos necessários para permitir às pessoas menos favorecidas manter a sua subsistência, evidentemente que isso era um problema. Né? Então, assim, realmente um dos principais pontos em que o governo insistia que não poderia adiar nesse momento era a introdução de um limite mínimo de idade. Só que esse limite de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher me parece um limite um pouco excessivo em face da nossa realidade hoje, até mesmo porque nós vamos encontrar, principalmente com os trabalhadores menos favorecidos, aqueles que ultrapassam, então, 50 anos de idade e que não têm uma escolaridade minimamente razoável, esses trabalhadores, na maior parte dos casos, não vão conseguir mais uma colocação formal no mercado de trabalho e, por consequência, talvez, né, precisem, a partir desse momento, contar com a solidariedade da sua família. Então, realmente, esse é um problema. Eu acho que o limite de idade ele não foi estabelecido dentro da realidade brasileira. Mas era indispensável fixar, sim, uma idade mínima para a concessão das aposentadorias. E era pior ainda, porque se desejava, inclusive, que os trabalhadores rurais se aposentassem com a mesma idade dos urbanos, e ainda se previa que o limite fosse o mesmo para homens e mulheres. Então foram feitas algumas alterações que, se não atenderam tudo aquilo que seria necessário, pelo menos tornaram um pouco menos impactante as mudanças, ainda mais em face das regras de transição que foram previstas. Excelente, Daniel. Eu vou dizer para você que eu concordo contigo. Eu tenho o mesmo pensamento a respeito da necessidade da idade mínima. Só acho mesmo que 65 foi um pouco gravoso, ainda mais se a gente considerar as diferenças entre as regiões no Brasil. E como você falou, né? Essa questão toda das pessoas que têm um grau de instrução menor. Porque me preocupa muito, e aqui eu até faço sempre um comentário, o meu esposo é geriatra, né? E me preocupa muito porque as pessoas de baixa renda, que estão já numa idade avançada, elas têm muita dificuldade para encontrar trabalho. E a gente vive essa realidade, né? O Brasil não valoriza o idoso. Se em alguns países o idoso ele é considerado uma pessoa com experiência, no Brasil, infelizmente, ele é considerado como uma pessoa que começa a atrapalhar. A gente tem essa inversão de Exato. valores aqui. Então, eu tenho uma Exato. séria preocupação de como a gente vai fazer para que as empresas, talvez, e aí eu coloco até, eu tenho comentado muito isso com as reuniões de CNC, da CNI, talvez a gente venha trabalhar com meta para ter o mesmo jeito que a gente coloca, o que é uma pena, porque é uma certa discriminação também, né? Mas às vezes é necessário colocar um número mínimo aí de idosos dentro das empresas, como a gente faz com deficiente. Só que isso, de um certo modo, a gente tem que gerar uma discriminação para depois tentar, através do princípio da isonomia e da igualdade, chegar numa igualdade real. Mas é ruim, mas pode ser que a gente chegue a esse ponto, né, Daniel? Que não vai ser fácil também. Seria uma boa alternativa, ou também com medidas tributárias, né? Buscando que as empresas tivessem compensações para a contratação de trabalhadores, por exemplo, acima de 60 anos, né? Talvez isso também Isso. funcionasse de Isso forma é bem mais, interessante mais também. positiva, né? Sim. E quanto à Ana, um outro idade das ponto que... mulheres,
a idade das mulheres, eu ia te comentar que eu acho que eu sou uma das únicas que defende a idade igual. Mas o tema é muito polêmico, eu não vou entrar nele. É um tema polêmico de fato, e aí nós não conseguiríamos continuar em face de tantas manifestações aqui, então é melhor deixar para um outro momento, concordo contigo. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante, porque eu tenho visto alguns comentários assim que me parece que as pessoas não acabaram falando, escutando mais o que se falava a respeito da reforma do que propriamente lendo o texto da PEC, né? Que é o seguinte: a entrada em vigor das mudanças promovidas pela PEC em relação aos estados e aos municípios. Então, assim, não é correto dizer que os estados e municípios estarão completamente blindados contra as mudanças feitas agora pela PEC 6 de 2019, até a mudança das suas constituições estaduais ou leis orgânicas. Então, assim, isso não é completamente correto. O que acontece? O artigo 36, ele traz como regra geral, que nós conhecemos no direito, né, toda vez que uma lei nova é publicada, a ideia inicial é que ela entre em vigor imediatamente. Porém, ela pode estabelecer uma vacatio legis por várias razões, né? Mas assim, então, em princípio, o próprio artigo 36 diz isso, as disposições entram em vigor para todo mundo na data da sua publicação. Porém, no que tange às mudanças que dizem respeito à contribuição do servidor, à contribuição dos segurados do regime geral e à contribuição social sobre o lucro dos bancos, então isso só vai entrar em vigor, né, observando o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, no caso, vai entrar em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data da publicação da emenda constitucional. Perfeito. E com relação, então, aos estados e municípios, nós temos várias regras que no corpo de cada regra expressamente ressalva os estados e municípios. Então, daí não há nenhuma dúvida que aquilo não se aplica para eles. Mas há várias disposições que serão aplicadas, como a gente vai ver, né, no decorrer do curso. Agora, de fato, uma situação assim bastante inusitada que nós vamos ter, né, é que essa mudança com relação ao limite mínimo de idade para as aposentadorias voluntárias, isso não se aplica nos entes federados. Então, isso vai ser necessário que os entes federados, por conta, como era notório, que há um pleito local se aproximando, né, as eleições estaduais e municipais. Então, para ressalvar os parlamentares de um maior desgaste, foi feito um acordão, né, de que, na maior parte dos casos, então, a emenda não seria imediatamente aplicável. Porém, né, os governadores, tem sido comovente ver alguns governadores indo a Brasília toda semana. É o caso, por exemplo, do governador do Rio Grande do Sul, né? Que ele, porque o estado do Rio Grande do Sul é um dos piores, eu diria o pior da federação em matéria previdenciária. Né? Totalmente quebrado. Nós temos, assim, a pior relação ativos e inativos, porque nós temos mais aposentados e pensionistas do que servidores ativos. E aqui, como o estado está muito mal, nós atrasamos o salário dos servidores e as aposentadorias, que também são pagos de forma parcelada no outro mês. Então, realmente é um terror. E o governador, né, vai sempre tentando que, inclusive agora com relação à PEC paralela, para que ela seja aprovada de forma muito rápida, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Né? Então, assim, eu considero que não há chance, posso me enganar, claro, mas eu considero que não há chance de ela ser aprovada antes das eleições estaduais e municipais. Né? Então, na PEC há a previsão de que as mudanças passam a entrar em vigor para os estados e municípios também, né? Mas por enquanto, então, isso não vai acontecer e poderá haver alguns estados que, por uma questão ou outra, consigam se mobilizar para alterar a legislação a fim de que essas mudanças também possam entrar em vigor de forma mais rápida possível. Mas vai ser a exceção. Agora, o aspecto que eu acho que os advogados precisam saber, né, até para orientar os servidores públicos, é de que as regras de transição das emendas constitucionais número 41 e número 47 continuam em vigor
apesar de terem sido revogadas para a União, né, por conta do artigo 36, inciso 2º, a linha B, elas continuam em vigor para os estados e municípios até que seja deliberado através da mudança na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. Perfeito. Daniel, então deixa eu reduzir isso em dúvidas, tá? Porque assim, para o pessoal que está nos assistindo, para eles conseguirem acompanhar. Então vamos lá. A gente tinha uma reforma que estava trazendo, além das idades diferentes, a gente tinha questão de LOAS a ser discutida, questão de desconstitucionalização da Previdência, nós tínhamos a questão dos estados e municípios, então a gente tinha muitas questões pegando fogo, né? E aí, como você disse, nem tudo passou. Embora o próprio governo já tenha reconhecido que a própria Secretaria da Previdência já reconheceu que aprovou mais do que esperava. Eles esperavam aprovar, acho que em torno de 60% a 70%, aprovaram cerca de 82% da proposta. Claro, quando a gente teve a retirada de estados e municípios, ali deu um baque, mas tudo dentro de uma programação política que já era esperada pelo governo, né? Nada foi uma novidade para eles. Então vamos lá. Saiu a desconstitucionalização, saiu a questão de LOAS, aquela discussão mais premente que tinha em cima do LOAS, né? E nós ficamos aí com uma discussão de aposentadoria por idade, aposentadoria especial. Desculpa. Você mora no sul também, sabe que a garganta da gente não aguenta, né? Essa troca de temperatura. Não. E a questão do regime próprio, ela ficou palpitante. Muita gente não entendeu. Afinal, sai estados e municípios, o que isso significa? Eu queria que você partisse do básico, dizendo para o pessoal o que isso significou. Olha, significa que não vai ficar? Alguns estados podem adotar? Não podem adotar? Precisa esperar a PEC paralela? Dá uma explicadinha desse básico para o pessoal que está em casa acompanhando com a gente. Tá, então vamos lá de novo, olha só. Primeiro ponto, a desconstitucionalização, isso passou. Tá? Então, assim, um dos pontos mais importantes, além do limite de idade, era a questão da desconstitucionalização. Então, nós temos uma inovação agora na PEC que é o seguinte: toda vez que se faz uma transformação importante num sistema tão complexo como um sistema de previdência social no país, você deve respeitar os direitos adquiridos, né? É básico que você respeite os direitos adquiridos. Você aprova uma regra que, em princípio, vai valer para quem começar a trabalhar a partir da vigência das regras novas. E você tem regras de transição, que são aquelas regras para as pessoas que estão no meio do caminho, né? Para as pessoas que já estão jogando e antes do jogo ser concluído se mudam as regras. Então, assim, se busca que elas não tenham uma situação tão boa quanto eram as regras antigas, mas ao mesmo tempo não sofram o ônus, né, de forma tão pesada, porque muitas vezes as pessoas estão muito próximas de completarem os requisitos. Então, o princípio da segurança jurídica passa pela necessidade de você respeitar o mínimo das expectativas legítimas que as pessoas depositavam no sistema. Então, isso passa por termos regras de transição justas, razoáveis e proporcionais. Bom, qual é a novidade? A novidade é que com a desconstitucionalização da maior parte das questões previdenciárias, e o Poder Executivo queria que no máximo possível a reforma entrasse em vigor, então se previu regras transitórias. Então, além das regras de transição, que são as que valem para o pessoal antigo, vamos dizer assim, nós temos as transitórias que valem para os novos e valem para os antigos. Certo? Então, assim, porque o próprio Congresso reconhece que ele normalmente não é tão rápido. Então, para que o máximo possível possa valer, nós já temos no corpo da emenda regras que vão estabelecer como deverá funcionar a forma do pagamento das contribuições, a forma de cálculo do benefício, mas poderá o legislador, por exemplo, editar uma lei que torne ainda mais gravosa a situação dos trabalhadores brasileiros. Tá? Então, a desconstitucionalização, ela passou. Também nós temos regras de transição e regras transitórias. A novidade foi a separação da eficácia das mudanças
para os estados e municípios, que não vai acontecer totalmente. Uma parte delas será aplicável, outras depende que os estados e municípios ratifiquem as mudanças. Seria isso, tá? Entendi. Agora, com relação aos servidores, então vamos pensar o seguinte, para dar um exemplo mais concreto para o pessoal, né? Os servidores dos estados e dos municípios, eles vão continuar, depois da aprovação da reforma, podendo obter duas modalidades de aposentadorias voluntárias. Aquela modalidade de aposentadoria voluntária, aos 60 anos o homem, 55 anos a servidora, com 35 anos de contribuição o homem, 30 anos de contribuição a servidora, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Isso vai continuar podendo ser invocado pelos servidores, mesmo que eles completem a idade, por exemplo, um ano depois da promulgação da reforma, se não for promulgada a PEC paralela e se não for ratificada a mudança por parte do respectivo ente federado, para dar um exemplo. E aí tem a outra modalidade ainda, da aposentadoria voluntária por idade, aos 65 anos para o homem, 60 anos para a servidora, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, só que o benefício daí é proporcional ao tempo de contribuição. Perfeito. Então, isso continuará valendo para os entes federados. E, além disso, continuará valendo as regras de transição, que a gente não vai comentar, porque são muito específicas, né? As regras de transição das emendas constitucionais 41, do artigo 6º da emenda 41, e o artigo 2º também, da emenda 41, e o artigo 3º da emenda 47. Vão poder continuar sendo invocados pelos entes federados. Excelente. Não, foi bom porque, assim, para a gente conseguir compreender essa ideia como um todo, porque muitas vezes o pessoal está compreendendo um pouquinho diferente, né, Daniel? Eu tenho visto tanta coisa ser dita que tem uma hora que eu já fico até com dúvida. Como você falou, a gente tem que ir lá e ler o texto, porque muita coisa que está sendo dita acaba que o pessoal também está se confundindo. Dentro disso, quando a gente estava conversando hoje antes da live, você falou comigo que a gente também ia comentar um pouquinho sobre cálculo, que tinha uma vantagem, né? Que você ia comentar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Tá bom, vamos lá. Mas antes de falar da vantagem, né, senão o pessoal vai se iludir. Deixa eu explicar o real quadro. Desvantagem. Vamos explicar o real quadro. Assim, hoje, quando um segurado requer seu benefício lá no INSS, o cálculo do benefício vai ser feito com base no salário de contribuição. Nós vamos fazer a média, né? A média dentro do período básico de cálculo, que retroage até julho de 94, ou a data do início da atividade, se posterior. Ele descarta 20% piores salários de contribuição, né? E aí nós vamos fazer a média. Bom, se for uma aposentadoria por idade, por exemplo, a gente não tem fator previdenciário, a não ser que seja favorável, o que é muito difícil, a gente sabe na prática, né? Que é quase como você achar um unicórnio, assim, né? Encontrar esse aposentado por idade, que o fator previdenciário aumenta a aposentadoria dele, né? Bom, mas aí então o que acontece? Quando a gente pega, uma vez obtido o salário de benefício, a gente olha lá o coeficiente de cálculo conforme o tipo de prestação, como a gente sabe. Aposentadoria especial, beleza, 100% em qualquer caso. Invalidez, 100% em qualquer caso. E se for aposentadoria por tempo de contribuição, o cidadão ainda tem a chance, pela fórmula 8595 atualizada, né, hoje é 8696, de afastar o fator previdenciário. Bom, e o que vai acontecer agora? Agora, a ideia é a seguinte. Primeiro, o cidadão não pode mais descartar os 20% piores salários de contribuição. Ora, isso naturalmente vai jogar o benefício dele para baixo. Ok? Vai jogar o benefício dele para baixo, porque dificilmente, mesmo no serviço público, você tem alguém cuja primeira atividade, o cidadão ingressou primeiro como analista da Justiça Federal, depois ele foi advogado da União, depois ele foi juiz federal. Isso é muito difícil. Normalmente as pessoas têm uma trajetória, começam ganhando perto do mínimo e ao longo da vida então vão né, progredindo. Bom, então assim, isso vai realmente já ter uma redução substancial, a gente não pode ignorar isso. Bom, mas agora o cálculo, vamos pensar o seguinte, aí a gente compara
Eu vou dar um exemplo que vai servir para ver o quão forte é, em princípio, a perda. Vamos pensar numa aposentadoria por idade. Numa aposentadoria por idade hoje, se uma trabalhadora urbana pede aposentadoria por idade, vamos imaginar que ela tenha, de tempo de contribuição, 20 anos. Se ela tiver 20 anos, como é que é o cálculo hoje? Né? É 70% uma vez cumprida a carência e mais 1% por ano de contribuição. Né? Então, se nós pegamos essa mulher com 20 anos, ela terá quanto? Tendo 20 anos, porque se conta inclusive o prazo para carência, vai dar 90%. Né? Agora, se nós pegarmos a mesma trabalhadora hoje, olha a perda que ela vai sofrer. Se ela tiver 20 anos agora, a média, ela vai largar com 15 anos de 60%, mais 5%, ela vai ficar então com um total de 70% da média. Se fosse um homem, seria pior. Um homem com 20 anos ficaria com 60%. Porque o percentual adicional ele seria devido apenas uma vez ultrapassado o prazo de carência. Então, em geral, o cálculo da aposentadoria vai ser prejudicial. Agora, tem uma situação, né, que a gente verificou que, em verdade, vai acarretar um benefício, mas eu acho que o pessoal do governo não tinha se dado conta nisso. Tá claro, a gente não vai antecipar tudo que a gente vai ver no curso, né? Mas essa a gente só para dar um gostinho pro pessoal. O que que acontece? Pode falar, Nós temos um brinde, né, Daniel? um brinde pro pessoal que está nos assistindo, né? Bom, nós temos lá um dispositivo no artigo 26, deixa eu ler o parágrafo aqui, deixa eu pegar a emenda. Eu botei no computador aqui a emenda para ler o texto do parágrafo. Aqui. O artigo 26, né, que vale provisoriamente, e aí o parágrafo 6º diz assim, ó. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º, para verbação em outro regime previdenciário, ou para obtenção de proventos de inatividade das atividades de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Daí o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, você só precisa ter de carência 12 meses para o auxílio-doença. Então você poderia, em tese, para o cálculo do auxílio-doença, descartar todos, simplesmente deixar o benefício no teto. Você descarta todas as outras contribuições, né? E fica só com aquela equivalente à carência, e aí você ficaria no teto vezes 91%, teria direito de receber 91% do teto. É óbvio que eles não pensaram nisso, mas a lei, por enquanto, está favorecendo, né, os segurados. Agora, isso não impede... agora, não impede que na lei editada para regulamentar isso, o legislador diga, não se aplica o parágrafo 6º no caso do auxílio-doença. Pode fazer isso? Pode. Porque não, isso aqui é uma regra que não precisava estar na Constituição, é uma regra transitória, né, que tem o status de lei ordinária. Sim, com certeza. Até aproveitar, Daniel, só para fazer um comentário aqui para o pessoal que está nos assistindo, que o IEPREV está com os simuladores de cálculo aí quase prontos para serem lançados. Então, nós também estamos aguardando a promulgação, né, da legislação. E o IEPREV sempre teve uma preocupação muito grande com os simuladores. O nosso produto carro-chefe sempre foi o simulador de cálculo, né? Claro que depois a gente foi crescendo e tendo outros produtos. Mas o Dr. Roberto é extremamente preocupado com isso, então ele já está aí há praticamente 60 dias lidando com os simuladores, ajustando os simuladores. Eles já estão prontos, na verdade, eles só estão agora passando pela fase de testes. Então, as pessoas que trabalham com a gente, os calculistas, os atuários, eles estão trabalhando aí para fazer todas as verificações para o produto ser colocado para venda. Então, só para você dar essa novidade, e que, inclusive, nosso produto vai fazer o cálculo com essa questão que você falou do auxílio-doença. Lembra que eu te falei até no começo, né? Eu não estou muito por dentro, porque eu não faço essa verificação de cálculo, é tudo com o Roberto, essa parte. Mas eu sei que, inclusive, o melhor benefício a gente vai calcular mesmo com aquelas parcelas que você pode desaverbar, né? Que é uma tese que os advogados já estão criando, das teses de períodos que poderiam ser desaverbados.
Então tem uma coisa bem legal aí por vir, então Essa questão da desaverbação tem algumas particularidades também, então, mas isso tem umas demanda a interpretações, necessidade da né? gente falar demanda falar sobre contagem recíproca de forma mais ampla, né? Isso. Porque Uhum. não é necessariamente o período que o cidadão imagina que pode desaverbar que será Não é o que possível, ele mas isso a gente quiser, vai ver né? daí. Não é o que Sim. ele quiser, exatamente. Exatamente. E daí a gente vai tentar trabalhar com isso também para conseguir fazer o cálculo do melhor benefício dentro desse regramento todo. Então, só queria dar um spoiler aí para o pessoal já, quem já é nosso assinante para ficar feliz e quem não é, para já ir verificando aí as Para ir possibilidades assinando já. de adquirir aí os nossos simuladores. Daniel, mas continuando, então, eu te cortei, me desculpa, mas eu tinha que aproveitar para fazer esse comentário do simulador. Então, Daniel, você está Não, trazendo várias coisas assim diferentes, porque o pessoal aqui está fazendo muitos comentários aqui, várias questões, e aí eu quero que você continue, porque você ainda não chegou no. Você já contou do benefício, né? Da parte boa, mas eu não deixei você chegar no final porque eu te cortei. então só agora, então também não dá para falar tudo, mas agora só para falar uma parte ruim, né? A gente vai ver que o servidor ele foi muito penalizado, o servidor federal foi muito penalizado, porque o artigo 26, em princípio, ele é aplicável para os segurados do regime geral e para os servidores públicos. Então, assim, houve uma preocupação no parágrafo 5º do artigo 26 de tratar da situação da mulher e da situação do cidadão que, por exemplo, tem direito ao benefício com um tempo menor do que 20 anos, que é o caso justamente do nosso amigo mineiro que trabalha em operações de subsolo, né, que ele precisa ter 15 anos de atividade especial, mas agora vai ser exigida a idade também, né? Mas assim, ele precisa ter 15 anos de atividade especial para ter como tempo mínimo para ter direito ao benefício. Nesse caso, para ele, a parcela básica, ela é atingida com 15 anos e não aos 20. E é isso que está nos dizendo o parágrafo 5º do artigo 26. Agora, olha só que sacanagem. Deixa eu ler aqui, ó. Também acho que o pessoal ou quis fazer mal para as mulheres servidoras públicas federais, ou deu um cochilo, né? Porque diz assim, parágrafo 5º, o acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que trata a linha A, o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 19 e o inciso 1º do artigo 21, e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Restringe para as mulheres filiadas ao regime geral. Então, as mulheres servidoras públicas federais, a parcela básica de 60% só seria atingida aos 20 anos de tempo de contribuição e não aos 15, por uma interpretação literal. Obviamente que nós podemos sustentar que isso fere o princípio da isonomia, que não há razoabilidade nessa distinção, né? Mas como a administração tende a adotar uma interpretação naquilo que prejudica os trabalhadores, né? Então, muito provavelmente, isso vai demandar um número muito grande de ações buscando a correção do cálculo. E eu não tenho dúvida que essas ações aqui serão julgadas procedentes. Sim, Né? Pelo menos isso é assim, importante. pela maior parte. É claro que, vamos dizer assim, eu não posso prometer, né, como é que vai ser a interpretação dos tribunais superiores, mas dentro daquilo que a gente conhece, né, eu acredito que nas turmas recursais e nos tribunais regionais federais vai ser corrigida essa distorção com base no princípio da isonomia. Tá? Agora, realmente nos tribunais superiores a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ah, excelente. Daniel, deixa eu aproveitar e também comentar contigo da questão da pensão por morte. Hoje, quando a gente estava fazendo o nosso roteirinho, Isso, você falou, olha, pensão também é um tema bacana para a gente falar. tá. Então vamos lá. A pensão por morte. Bom, assim, de uma forma geral, agora eu estava me lembrando, você é um pouco mais nova do que eu, né, Ana Paula? Mas assim, então provavelmente você sabe o que é o mapa do maroto, né? Sabe o que é o mapa do maroto? Você leu Não, Harry Potter, Ana? não. Não leu Harry Potter? Bom, Eu mas acho, eu viu, tenho Daniel? certeza que. Calma, calma, calma. Eu Ah, quero fazer uma intervenção agora, pela ordem. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por você achar que eu sou tão nova assim.
Porque o meu sobrinho assistia Harry Potter, eu não. Então, olha só. Mas daqui a Essa pouco minha quem tem um CUT. filho ou um sobrinho, quem tem um filho ou um sobrinho, ou eventualmente, enfim, por curiosidade, né, se aventurou no universo, né, do Harry Potteriano, né, vamos dizer assim, havia um instrumento mágico chamado Mapa do Maroto, que foi criado, enfim, por alguns bruxos lá, né, que quando eram estudantes de Hogwarts. E aí, só que quando você pegava o Mapa do Maroto, era um pergaminho em branco, né? Mas se você soubesse a fórmula mágica, ele se abria para você e mostrava todas as passagens secretas que existia em Hogwarts e todas as pessoas que você quisesse saber em tempo real, como se fosse geolocalização, você via assim aonde a pessoa estava se deslocando, Muito tá? bom. Então assim, só que aí você tinha que pronunciar uma frase que era assim: eu prometo solenemente que não vou fazer nada de bom. Eu penso que quando o pessoal estava planejando essa PEC, eles devem ter feito esse juramento, sabe? Eu prometo solenemente que eu não vou fazer nada de bom. Então, com relação à pensão por morte, olha, é uma tragédia. É uma tragédia, porque a gente está voltando no tempo, nós estamos voltando aqui para 1960, a velha lei orgânica da Previdência Social, de 1960, quando a pensão por morte era composta de uma cota familiar de 50%, mais 10% para cada dependente. Né? Só que naquela época, o contexto familiar não era incomum, pelo contrário. Eram muitas as famílias que tinham mais de 4 filhos. Sim. Então era difícil você ter uma pensão por morte que não fosse. Né? Era o contrário, de 100% com essa regra, de 50% a parcela básica. Mas, naquele tempo, as cotas individuais não eram reversíveis. Bom, quando a nossa queridíssima, né, presidente Dilma, né, quando a presidente Dilma ela editou a MP 664, que foi convertida na Lei 13.135, que eu chamo carinhosamente de Lei PT e INSS, né? A pessoa não esquece dessas duas siglas juntos, né? PT e INSS. É o 13 do PT e o 135, que é o telefone que as pessoas ligam para agendar, né, o atendimento no Ah, INSS. e eu Então, gosto de falar que essas duas MPs, Daniel, foram as MPs do Réveillon, né? Que você estava feliz, achando que e estava tudo bem em 2014 e de repente você amanhece com aquelas duas MPs. além da ressaca, né? É, você acaba quase tendo um ataque cardíaco quando olha para o teor dessas mudanças. Mas então o que aconteceu? Já se pretendia modificar a forma de cálculo da pensão, só que naquele momento, vamos dizer assim, o Poder Executivo não teve força uhum, para fazer, né, que o seu desiderato triunfasse no Congresso Nacional. Então, várias mudanças que foram propostas naquele momento foram afastadas e retornam agora no corpo da PEC 6 de 2019, né? E essa no cálculo que nos interessa, ela realmente ela é trágica. Por quê? Porque nós vamos imaginar o seguinte, ó, isso vale tanto para o segurado do regime geral como para o servidor público federal. Não vale para os servidores dos entes federados. Então, eu trago até um exemplozinho aqui que é o seguinte: imagina que um servidor estava aposentado, servidor federal, ele recebia 10 mil reais para facilitar a nossa conta, nós que somos advogados, né, e operadores do direito, que não gostamos muito de matemática em geral, né? Então, assim, o segurado morre, deixa a esposa e um filho menor, absolutamente incapaz. Bom, então, como será o cálculo da pensão? A cota básica é de 50%, mais as cotas individuais de 10%, né? 20 mais 50, 70%. 10 vezes 70%, a pensão seria de 7 mil. Certo? Agora, certo. vamos imaginar que o servidor morreu em atividade. Aí a tragédia vai ser muito maior. Porque se ele morreu em atividade, o que acontece? Se a média, a gente fala, porque nós temos que pensar o seguinte:
Se ele morreu em atividade, nós vamos simular o cálculo que ele teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Né? Se a média deu 10 mil, para ter o mesmo parâmetro, a média deu 10 mil, salário de benefício 10 mil. Bom, se ele tinha 10 anos só de tempo de contribuição, ele não atingiu os 20, né? Então fica limitado a 60%. 60% de 10 mil, nós teríamos como base de cálculo 6 mil reais. E agora os 6 mil multiplicado por 70% vai dar 4.200 reais. Então, a renda da família era 10 mil e vai cair para menos da metade, 4.200 reais. Então, esse é o primeiro exemplo dramático de como a forma de cálculo vai afetar as pensões. Isso sem falar em todas as outras questões que já foram feitas, né? A gente que acompanha o regime geral e o regime da Lei 812, pelas leis 13.135 e 13.846, né? O que acontece? O tempo de duração das cotas, há um dispositivo que determina, em princípio, que os entes federados não poderiam fixar a pensão com regras diferentes em relação à duração da pensão e os critérios de acesso. Tá? Inclusive, não admitindo outros dependentes que não aqueles dependentes do regime geral. Então, para que a pensão possa ser vitalícia, nós sabemos hoje no regime geral, é fundamental que o cônjuge sobrevivente na data do óbito tenha 44 anos completos ou seja uma pessoa com deficiência. Senão, a pensão ela vai ter uma duração que vai respeitar uma tabelinha conforme a idade do cônjuge sobrevivente. Né? Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Tem uma regra menos dramática, né? mas antes de que a gente vai comentar no curso sobre se existir uma pessoa com deficiência, como é que se faz o cálculo nesse caso, né? Mas aí também a gente não vai antecipar todas as coisas, senão a gente não consegue falar dos outros pontos, né? Que eu prometi falar só um pouquinho sobre as regras de transição, né? Mas também tem a questão do direito intertemporal, o que vai se considerar, por exemplo, na hipótese de um óbito que ocorreu antes da promulgação da emenda constitucional, mas o fim da cota ocorreu debaixo da lei nova. Essa cota será extinta ou não? Qual lei que nós vamos aplicar para a questão da reversão das cotas? Então, tem muitas questões que nós vamos discutir dentro do curso em relação à pensão. Mas o aspecto mais dramático, esse eu posso antecipar, e eu peço a quem estiver me ouvindo, queridos amigos, eu vi aqui, por exemplo, que o meu amigo Luiz Gustavo Ferreira Ramos estava assistindo, então mandar um abraço para o Luiz Gustavo, que eu conheci lá na SMAF, né, quando ele fez especialização, e ele é um excelente orador, né, quando ele fala nas turmas recursais, fazendo sustentação oral, os juízes sempre prestam muita atenção, porque ele sempre se faz muito claro e muito preciso nas suas manifestações. Um abraço, Luiz Gustavo. Então, mas com relação à pensão por morte, o que mais me chateou, Ana Paula, foi o fato de que havia uma proposta de que a pensão poderia ser inferior a um salário mínimo. Olha que absurdo. Né? Essa foi doída, depois né? Foi muito doída. Depois de uma discussão que aconteceu no Congresso, inclusive no relatório que foi apresentado, né, no Senado, o relator disse então que estava acolhendo as propostas, porque ele se convenceu de que a pensão então não poderia realmente ser inferior ao salário mínimo e que isso poderia ser feito através de uma emenda redacional. Né? Entretanto, quando nós olhamos para o resultado da PEC 6 de 2019, nós não chegamos a essa conclusão. Por quê? No regime geral, realmente as mudanças que poderiam determinar que a pensão fosse inferior ao salário mínimo, elas foram suprimidas. Mas no regime próprio, o parágrafo 2º do artigo 40 ficou com a seguinte redação. Porque antes ele dizia assim: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá o valor inferior ao salário mínimo. Então tratava só do limite máximo.
Né? Foi uma regra criada para que os entes da federação não tivessem aquelas leis que a pessoa ganhava mais quando se aposentava. Então colocaram esse limite. E agora a nova redação que é dada para o parágrafo 2º, ela está dizendo o seguinte, vamos olhar aqui. Deixa eu aproveitar, Daniel, enquanto você está dando uma olhadinha aí, eu quero mandar um abraço para o Pedro Peçanha, que é um amigo querido lá de Brasília. Né? Pedro, um grande abração para você. Para Carla Bavoso, que é minha amiga aqui de Curitiba. Para a doutora Marisa Santos, que está nos assistindo, um grande abraço para ela também. Para a Luciene também um grande abraço para a doutora Marisa. Para o Rodrigo Estevão, que é o pessoal, ó Rodrigo, como é que eu tô hoje? Para o Rodrigo, que é o pessoal, né? Para o Rodrigo, que trabalha junto com o pessoal dos cálculos, deixa eu corrigir aqui a minha palavra, né? Para a Juscelia, para Maria Helena Ubaldo Henke, para Juracema, para Luiz Roberto Gonçalves, para Leila, para Mariana Petri, a Daniela Costa. Então, todo esse pessoal que está sempre conosco. Dizer mais uma vez, infelizmente hoje a gente teve que usar a plataforma do Facebook, mas deu tudo certo, né, Daniel? E no frigir dos ovos conseguimos fazer a nossa live, não perdemos a oportunidade de falar aqui desse tema tão palpitante que é a reforma da Previdência, já praticamente agora vigente, né? Não está ainda com a data certa, mas praticamente já não tem mais o que se falar a respeito dela, né, Daniel? Pois é, então, algumas dessas pessoas que tu referiste, eu me recordo que tem acompanhado, né, os cursos que eu tenho ministrado, e inclusive a doutora Marisa, por exemplo, tem acompanhado nas palestras, muitas vezes ela tem sido minha colega de mesa, né, e também tenho uma admiração pelo trabalho da doutora Marisa. E com relação, então, ao que eu falava aqui, né, o parágrafo 2º do artigo 40, na nova redação, diz assim: os proventos de aposentadoria, então apenas a aposentadoria. Antes falava em aposentadoria, né, nenhum benefício que substitua o rendimento do trabalho. E agora, aliás, desculpe, que substitua o rendimento do trabalho, sendo o parágrafo 2º do 201. Né? É quando fala no parágrafo 2º atual, que diz que os proventos de aposentadoria não poderiam ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º. E agora o novo diz: os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Então, ele acaba tratando agora só da aposentadoria. E quando que poderia acontecer? Muito provavelmente pela questão do sistema das cotas, ou quando cessa a cota do individual, do dependente, pelo fato da não reversão, a pensão, então, poderia ficar inferior ao salário mínimo. Então, realmente é isso que me causa uma enorme preocupação, e eu considero que essa mudança ela é inconstitucional, porque apesar de o legislador ter um grau de conformação razoável para estabelecer os limites, né, do direito fundamental à previdência social, então não é qualquer mudança, mesmo que restritiva, que é inconstitucional, mas quando ela altera o núcleo essencial do direito fundamental, como é o caso, priva o cidadão ou uma família do mínimo indispensável para a sua subsistência, e se nós entendemos que um salário mínimo é aquilo que permite ao cidadão ter acesso ao mínimo existencial, então, quando você tem uma mudança que possibilita o pagamento de aposentadoria ou pensão inferior ao salário mínimo, isso é inconstitucional. Com certeza. Esse é um tema que vai dar bastante discussão ainda, né, Daniel? A gente já pode ir ressalvando assim os temas que provavelmente vão fazer fila no judiciário e que vão ainda causar bastante discussão. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando desses temas mais polêmicos, eu queria aproveitar e falar contigo. Eu iniciei falando aqui da questão da desconstitucionalização, né? Até eu vi que você tem uma ideia de que a desconstitucionalização passou. Tem uma outra ala do direito que fala que não passou, que é a parte pior da desconstitucionalização não passou. E aí eu venho para te fazer a seguinte colocação, né? Por exemplo, professores, você que fala muito de regime próprio. Para as professoras, a gente teve aí um caso bem gravoso. Eu fui esses tempos fazer uma palestra até num conselho
que era só de professoras, e elas estavam indignadas, porque a situação delas ficou muito grave. Com a questão da idade e com a questão também das regras em si, para muitas professoras, o que era 2 anos para aposentar passou para 10, para 12. E aí eu queria que você falasse, já que nós estávamos falando da questão das cláusulas pétreas, essa questão do mínimo indispensável, o que você, claro, não dá para fazer um exercício de futurologia, mas essa questão das professoras, você acha que enseja aí uma medida judicial? Você acha que há algo a ser buscado na questão de isonomia mesmo para elas? Olha, Ana, se para buscar estabelecer algo que possa favorecer as professoras, realmente nós vamos ter muita dificuldade, porque era um projeto, já inclusive na PEC anterior, se fez um levantamento a respeito do grande número de servidores que tinham nos entes federados. E uma das constatações que havia era justamente que grande parcela desses servidores era composta por professores e que, vamos dizer assim, cada vez mais no ensino público, as turmas estavam menores por uma migração das pessoas para o ensino privado, né? E que, assim, então, além de ter o excesso de profissionais, esse pessoal ainda estava se aposentando muito cedo e onerando excessivamente o erário. Então, assim, em que pese eu possa ter as minhas restrições com relação à forma como elas estão sendo afetadas por essa reforma, eu não tenho notícias muito boas para a nobre classe dos professores, não. Né? Diz assim, até eu sei, por exemplo, que ainda nós temos uma possibilidade concreta de, eventualmente, no julgamento do afastamento do fator previdenciário para os professores, acontecer uma vitória. Então, me parece que esse seria um ponto em que elas poderiam ser bem favorecidas, porque, de um lado, se havia a possibilidade do acesso antes da transformação para o professor mais cedo, de outro lado, o impacto era tão forte no valor do benefício que elas acabavam ficando mais tempo. Então, essa vitória, eu considero que ela é bem possível de acontecer. Né? Agora, com relação às mudanças que estão sendo feitas agora, realmente eu não seria tão otimista, não, com relação ao sucesso da judicialização da maior parte dessas questões. Perfeito. A pergunta, claro, como eu te falei, né? Não tem exercício de futurologia, mas algumas questões elas dão, como a gente comentou. Eu acho também a reforma ela foi necessária. Eu sei que muita gente discorda, mas eu cheguei a um ponto em que eu comecei a entender que a gente não tinha como fugir de uma reforma. Como questão que você falou muito bem da adoção da idade mínima. Claro que a discussão entre qual seria essa idade, essa sim eu acho que daria para a gente fazer aí um longo debate sobre qual seria essa data correta. Mas tem alguns pontos que geram uma certa indignação, né? Isso que a gente nem falou aqui, Daniel, porque não deu tempo para falar da aposentadoria especial, que era outra que a gente poderia fazer uma live só isso aí sobre a gente, isso, né? isso aí a gente nem começa, porque senão a gente vai passar da meia-noite. Esse é um ponto que não dá para tratar Não aqui, né? tem condição, né? Mas eu queria então Não, te nenhuma. passar a palavra para você fazer um resumo, assim, resume para nós, assim, em poucas palavras, dessas regras de transição. Nós falamos aqui, você mesmo falou que não vai adiantar todas, mas a regra de transição, em poucas palavras, assim, do Daniel, a opinião do Daniel, doutrinador. O Daniel, não vou nem dizer o Daniel magistrado, porque no magistrado muitas vezes você acaba que nem sabe ainda como vai julgar, porque isso vai acontecer lá no futuro, né, Daniel? Muita água vai passar Uhum. debaixo dessa ponte ainda. Mas o Daniel doutrinador, o que das regras de transição, qual é o sentimento que você tem? Houve justiça Tá, nessa deixa. transição? Não. Eu acho que ela foi uma transição extremamente pesada. Né? Eu costumo brincar que nós somos a geração, e essa frase não fui eu que inventei, né, para ser justo com o autor dela, né, meu querido amigo Daniel Pulino, né, mas eu concordo plenamente com ele que nós somos a geração born to pay, ou seja, nós nascemos para pagar. Né? Por quê? Antigamente, eu tenho vários amigos que são, por exemplo, hoje advogados e de muito sucesso, que se aposentaram antes dos 50 anos.
porque era permitido pelo sistema. Então a gente brinca que as pessoas tiveram duas vidas, né? Tudo bem, a pessoa começou a trabalhar cedo, etc e tal, mas assim, então, se valeu das regras que existiam, que era legítimo, se aposentou, e como era um profissional altamente qualificado, se inseriu novamente com sucesso no mercado de trabalho, né? Mas assim, então, eu tenho um outro exemplo que eu acho bacana de citar, meu querido amigo Gabriel Vedi, que é meu colega de turma recursal, juiz de turma recursal. O Vedi, ele tem uma tradição de magistrados na família. O avô dele foi desembargador do Tribunal de Justiça, o pai dele foi desembargador do Tribunal de Justiça, e ele é juiz federal. Bom, o avô dele morreu recentemente, né, o Gabriel Vedi, com 105 anos de idade. Então, assim, a gente brinca, ele deu prejuízo para a Previdência, né? Ele concretamente deu prejuízo para a Previdência. Então, assim, imagina essas pessoas que tiveram um contexto mais favorável, né? E, enfim, elas podiam se aposentar relativamente cedo. Não foi o caso do avô dele, para ser justo. O avô dele acho que se aposentou com mais de 60 anos até. Né? Mas assim, muitos se aposentaram muito cedo, antes dos 50 anos, e exerceram outras carreiras. Né? E com as mudanças que aconteceram na sociedade, a crise do Estado brasileiro, era necessário tomar medidas amargas. Né? Só que isso aconteceu muito rápido. E realmente eu acho que na dosagem das regras de transição, nós poderíamos ter tido um critério um pouco melhor. Não era necessário uma reforma tão pesada como a que está sendo promovida. Mas assim, sobre as regras de transição, antes de falar, tem um detalhe muito importante para que as pessoas também não façam confusão, que é o seguinte. Vamos pensar que alguém perde a qualidade de segurado em 2015, vamos imaginar. E ela recupera a qualidade de segurado depois da vigência da PEC 6 de 2019. Ela poderia se valer das regras de transição? Tá? Então, vejam que, no meu entendimento, é óbvio que sim, porque a relação jurídica de previdência social determina que a pessoa, no caso do regime geral, né, ela tenha uma única filiação. Essa filiação, se ela perde a qualidade de segurado, fica suspenso os efeitos da proteção, mas quando ela restabelece, ela resgata todos os seus direitos previdenciários, limitados unicamente com aquilo que a lei diz que ela não pode se favorecer. Certo? Então, assim, não há uma previsão de perda do direito de invocar as regras de transição pelo fato de ter havido a perda da qualidade de segurado. Então, isso me parece que é algo muito importante da gente destacar. Mas com relação às regras de transição, já para encaminhando, né, o último tema da nossa conversa aqui, de um lado, a PEC ela é mais didática. Então, assim, nós temos um total de 9 regras de transição, tá? 4 que são aplicáveis só para o regime geral, 3 que são aplicáveis para o regime geral e para os regimes próprios, e 2 que são aplicáveis só para os regimes próprios. Né? Então, assim, eu vou rapidamente citar então as 4 regras que nós temos no regime geral, que eu acredito que são de interesse maior, né, dos colegas que estão acompanhando a nossa conversa. Né? Bom, a primeira regra de transição, então, a gente pode chamar de regra de transição dos pontos. Porque, claro, se a PEC ela estabelece um limite mínimo de idade para o regime geral, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, né? Obviamente que esta regra ela tem por principal objetivo retardar o acesso das pessoas à aposentadoria, porque anteriormente as pessoas podiam se jubilar muito jovens, contando tempo rural, ou aquele que começou a trabalhar na empresa do pai aos 12 anos. Né? Isso é completamente legítimo, né? Mas só para destacar que realmente isso permitia que as pessoas se aposentassem de forma muito jovem. Bom, e com a reforma passa a ser exigido o tempo mínimo de 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Ok? Também, os trabalhadores rurais, foi mantida a idade de 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Agora, um detalhe importante, é que o tempo de contribuição não faz parte das regras permanentes. Então, aqui houve a desconstitucionalização. Então,
A idade não poderia ser alterado por lei ordinária, mas o tempo de contribuição pode vir a ser modificado pela lei ordinária, né? Bem, então, no caso, para compreender a nossa primeira regra, a regra dos pontos, ela foi inspirada na fórmula 85-95, porém, ela leva em consideração o que já estava vigendo no ano de 2019, que era 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. Só que há a previsão de um aumento progressivo, né? Então, há um elemento dinâmico na regra, né? Então, esses pontos, eles vão progredir 1 ponto por ano, até chegar a 105 para o homem e chegar 100 para a mulher. Bom, teoricamente, se a pessoa continua trabalhando, ela aumenta o seu score previdenciário, vamos chamar assim, 2 pontos por ano, né? 1 ponto pela contribuição e outro pela idade. Mas a cada ano a regra vai dando uma fugidinha, né? É como se você dá 2 passos e a regra dá 1. Você dá 2 passos e a regra dá 1, até que você tem que alcançar ela, né? E aí, então, a média é aquilo que a gente já falou, 60% da média aos 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, mais 2% por ano de contribuição, podendo, um detalhe importante, podendo até mesmo, tanto nas regras de transição quanto na regra permanente, nós termos, se a pessoa tiver muito tempo de contribuição, ela pode passar do 100%. Tá? Ela pode passar do 100%, só que daí vai ficar limitado ao teto do regime geral. Né? E os professores, nessa regra, eles têm uma redução de 5 pontos. Né? Então, 25 anos de contribuição e 81 pontos, a mulher, e o homem, 30 anos de contribuição e 91 pontos. A segunda regra, que está no artigo 16 da PEC, aí a gente chama da regra de transição etária. A regra de transição etária porque esta aqui, a idade é um requisito de elegibilidade. Você não consegue se aposentar se não tiver 61 anos o homem, 56 a mulher. E o tempo de contribuição, 35 anos o homem, que é o mesmo, né, de hoje, 30 anos a mulher. No caso, aqui, nós temos uma progressão da idade. A idade, ela se mexe 6 meses ao ano, até chegar aos 65 para o homem, que é a idade permanente, e até chegar 62 a mulher, né, que é a idade prevista também na regra permanente. O benefício é calculado da mesma maneira. Que até me lembra aquela tabela que a gente já teve, né? No passado, naquela outra transição da aposentadoria por idade. Isso mesmo. Não é igual, e mas... aqui não é igual, mas lembra. Os professores têm redução de 5 anos na contribuição e na idade. Então, até chegar a 60 anos o homem e 57 a mulher, que é a regra permanente do professor, né? Mas ele, então, pode se aposentar com 56 e a mulher com 51, na largada, né? Aí vai progredindo também. A terceira regra de transição, eu chamo de regra de transição seletiva. Não é para qualquer mortal, né? A regra de transição do artigo 17, ela só é oferecida para quem tem muito tempo de contribuição, né? Aquele que estava quase se jubilando. Então, o cidadão tinha 33 anos de contribuição e a mulher tinha 28. Podia ter 29, podia ter 34. Mas assim, tem que ter o mínimo de 28 a mulher, 33 o homem. A idade, o bom aqui é que não se exige idade. Maravilha! Mas tem que ter esse tempo de contribuição, né? E que para o seu implemento, o cidadão terá de cumprir o pedágio, né? Um pedágio que é o 50% do tempo que faltava na data da promulgação da emenda. Nunca e aqui é de graça, o interessante né, Daniel? Não, nunca é de graça. O interessante é que a forma de cálculo, ela não está na PEC. A forma de cálculo é a mesma que nós temos hoje, né? Na lei de benefícios, tratando com a incidência do fator previdenciário, inclusive. E aí nós vamos ter discussões aqui que eu não vou antecipar. Mas assim, então, claro, a gente observa o que está na lei de benefícios hoje. E a última regra para fazer referência é uma regra que também vai dar confusão, Ana. Vai dar confusão. Eu diria que vai dar choro e ranger de dentes aqui. Nossa. Sabe por quê? Conta logo, porque eu já quero poder pensar aqui. Qual que é o problema para perder o sono? Tá, o problema aqui é o seguinte, ó.
é que essa regra, de todas, vai ser a que mais será utilizada. Porque, obviamente, que nós temos um grande número de trabalhadores que tem uma dificuldade extraordinária para formalizar períodos contributivos. Né? Que são as pessoas que se aposentam por idade. Então, aqui, pelo menos houve o bom senso de exigir um tempo de contribuição de 15 anos, que é o mesmo previsto hoje, né? Então, 65 anos a idade para o homem, 60 a mulher, tá? Larga daí, com 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Beleza? Bom, não há progressão no que tange ao homem, porque ele já tem a idade prevista para a regra permanente 65, né? E a mulher, então, tem uma progressãozinha de 6 meses ao ano até chegar no 62. Mas vai chegar ligeirinho, né? Porque ela larga de 60. Nós precisamos aqui de 4 anos para ela chegar no 62. Bom, e o cálculo do benefício, daí, em princípio, se parte da mulher 60% aos 15, o homem 60% aos 20 anos. Né? O problema aqui acontece com nossos queridos trabalhadores rurais. Entendi. O problema aqui acontece porque, olha, vamos ler o que diz lá no artigo 18. O segurado de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, filiado ao regime geral de previdência até a data de entrada em vigor dessa emenda, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem. 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Veja que aqui o artigo 18, ele faz referência apenas ao segurado de que trata o inciso 1º do parágrafo 7º. Ele não faz referência ao segurado que está no inciso 2º do parágrafo 7º, que são justamente os trabalhadores rurais. Então, assim, ó, muito embora tenha havido um trabalho muito forte dos institutos que representam os advogados e também dos institutos que representam os trabalhadores rurais, e tivesse havido até um compromisso por parte dos senadores de alterar a regra, e consta inclusive no relatório de que para os trabalhadores rurais, então, e foram feitas mudanças importantes, porque se queria inclusive que eles pagassem uma contribuição, né, quando não atingissem o valor mínimo por membro do grupo familiar, um endurecimento na forma de comprovação do trabalho rural, a questão do aumento da idade do tempo de contribuição. Houve um compromisso de que para eles, então, ia valer isso. Mas não é o que está no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2º. Porque pode-se interpretar que para eles vai ser necessário 20 anos e não 15. Porque eles não pagam contribuições, porque eles se aposentam comprovando exercício de atividade rural. E ainda tem a questão da polêmica da aposentadoria híbrida. Então, assim, temos várias questões ainda que eu não vou antecipar agora, né, pelo fato de nós não termos tempo já, né, já estamos quase aí agora é 15 para as 11, se eu não estou enganado, né? Sim. E então, mas só para antecipar um pouco daquilo que nós vamos examinar no nosso curso, então, Ana. Excelente. Quero dizer para o pessoal, tem que se inscrever no curso. O curso ele é presencial e também online. Então, o curso já está aí na primeira semana de novembro. Então, o pessoal tem que se animar. Esse vai ser um momento de muito estudo, né, Daniel? Eu sempre falo assim, não adianta ficar com pessimismo. Eu sou uma pessoa muito otimista na minha vida e tudo que eu realizo sempre com otimismo. Porque se a gente começar a ficar sentado reclamando, né, não dá para ficar se lamentando, vai começar a perder cliente e a perder também a possibilidade de auxiliar os clientes na tese, no planejamento previdenciário, que vai ser fundamental. Então, um momento de atualização. Olha, o professor Daniel vai ter esse curso maravilhoso. Eu vou me inscrever também, Daniel. Eu só não vou no presencial. Eu não tenho como. Não, precisa especializar. Eu tenho um conhecimento bom de previdenciário, mas das regras do passado, né, Daniel? Eu advoguei 12 anos, fiquei 4 anos no conselho julgando,
mas agora estou no CARF, estou mais ligada na contribuição empresarial, então sem dúvida alguma eu preciso dos estudiosos como vocês para poder conduzir as minhas lives, os trabalhos da pós-graduação, então eu vou me inscrever no seu curso também. Olha, e quero que você Já. manda um beijo para mim quando você estiver gravando, viu? Vou cobrar. Vou mandar. Pode ser. E você vai receber um livro também. Ai, olha, Tá isso bom? eu tô achando ótimo. Dos comentários, além de benefícios, porque o outro João já deve te dar o livro, né? Então, aí eu só assino o livro que ele vai te dar. Ó, eu só ganho. A única pessoa que me dá livro na face da terra é o Ivan Cashman. Eu vou falar aqui, gente. É o único que lembra de mim. Tá bom. Eu vou colocar você lá na minha lista agora. Positiva. Daniel lembrou de mim. Tá bom, querido. Daniel, deixa eu aproveitar e te falar para você fazer propaganda do teu livro. Fala para o pessoal das duas obras. Então, na verdade, estamos lançando, né? Eu, o João Batista Lázaro, o Carlos Alberto Pereira de Castro e a Gisele Cravin Chinchim, um livro que é os comentários à reforma da Previdência pela editora Forense, que faz parte do Grupo GEM, né? Já está em pré-venda no site. Eu vou pedir também para o pessoal que quiser me seguir no Instagram, né? Além do Facebook, é o meu nome, né? Já passa Daniel. o nome. Vou passar aqui, ó. Daniel Machado da Rocha. Vou colocar aqui. Daniel Machado da Rocha, né? Para me seguirem no Instagram. Aqui. E então já está em pré-venda o livro, né? E também estará sendo lançado, mas esse eu não posso prometer quando, porque vai demorar um pouco mais, né? Que é os comentários à lei de benefícios. A próxima edição já vai ser completamente atualizado pela reforma, né? Excelente. E também nós temos, mas esse é um livro para o pessoal que está começando agora na advocacia, né? Ou que está se preparando para concurso. Eu tenho um livro com o professor Eugélio, que ministra aulas comigo na SMAF, que é um resumo de direito previdenciário. Esse pela editora Alteridade. Esse eu vou te mandar cópia, vou te mandar um livro também, né? Então seriam esses os três que eu faço propaganda agora. E eu agradeço imensamente, Ana, a oportunidade de estar participando desse bate-papo contigo, né? Espero ser convidado em outras oportunidades, né? Será uma satisfação poder atender o teu pedido. E eu deixo o meu grande abraço a todos os amigos que estão me prestigiando, em especial também ao Roberto, né? Que também tem sido uma pessoa incrível e um grande lutador pelas causas do direito previdenciário. Nossa, o Roberto lutou muito nessa reforma. Eu falo assim que todo mundo luta, né? Mas o Roberto é uma pessoa que sempre colocou o Instituto, inclusive muitas vezes, Daniel, ele não gosta que eu fale isso, mas eu sempre falo. Muitas vezes o Roberto tirou dinheiro do bolso para investir na causa, para tentar fazer uma divulgação da proteção da Previdência Social. Então, de uma forma muito abnegada. O Roberto tem um trabalho que eu acho incrível e que sempre tem que ser valorizado. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Desculpa que hoje eu estou meio atordoada. Eu estou aí com mais umas 2, 3 semanas com probleminha de saúde, então eu estou meio lenta aqui, mas deu tudo certo. Conseguimos trabalhar a nossa live. Fico muito feliz por te receber pela primeira vez no programa e quero que você volte numa oportunidade. Infelizmente hoje deu problema na plataforma. O pessoal que me acompanha aqui, nós temos uma plataforma bacana, eu consigo subir os comentários, dar destaque naquelas partes que você fala que são legais, e hoje eu não pude fazer tudo isso, mas não tem problema, você já é meu convidado para voltar assim que estiver tudo certo e que a gente possa restabelecer o programa direitinho. Daniel, obrigado pela tua simpatia, pela tua humildade de sempre, por essa forma tranquila que você tem de conduzir as respostas. Te agradeço muito e te desejo um excelente curso aí agora, né, em BH. Eu falo aí em BH, mas você está em Porto Alegre, né? Sim, sim. Tá bom. Antes de terminar, fala um pouquinho. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, ó, como eu estou atordoada hoje, eu estava esquecendo. Para o pessoal que ainda está com a gente, fala um pouquinho da tua atuação, aonde você está no momento trabalhando. Ok. Hoje eu sou juiz federal lotado na segunda turma recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Então, aqui, para quem não sabe, no Rio Grande do Sul nós temos 5 turmas recursais, né, que julgam os recursos dos jefes, sendo 4 especializadas no julgamento
das ações previdenciárias e de benefício assistencial. Perfeito. Daniel, e você já trabalhou na turma regional na TRU, né? Que é Turma Regional de Uniformização. Isso, na TRU. E aqui na TRU é o seguinte, cada Tribunal Regional Federal, ele organiza a turma regional através de um regimento, e no caso, a presidência da turma recursal é em caráter rotativo. A cada 2 anos, o presidente troca e ele é membro nato da TRU. E eu já trabalhei, inclusive, junto com o João na TNU, né? Alguns dizem que foi o melhor período da TNU, mas eu não vou falar isso, porque eu sou suspeito. Eu ia fazer esse Para me comentário na manifestar. sequência. Eu falei da TRU e eu ia para a TNU. Mas já que você falou que alguns vão detestar, eu vou ficar quieta. Eu vou dizer que esses eram os tempos áureos, né? Era a época da minha advocacia. Eu era feliz, Tá bom, viu? Aninha. Eu fui mais feliz na advocacia do que os meus alunos. Ai, mas e só para completar, você tem um curso também, quero comentar aqui com o pessoal, que eu adoro, que é o teu curso de recursos no juizado. Inclusive, você gravou esse curso com a gente lá no IEPREV, né? Que é um curso muito bacana. Isso. Eu gosto muito desse E teu agora, curso. só que agora, muito obrigado. E já pretendemos aí fazer uma nova edição, porque já tem umas coisas importantes aí também para acrescentar, né, Ah, e agora o regimento nessa novo, parte até o do processo aí. Isso, ótimo. isso. Até o Fábio teve com a gente na semana passada. Semana passada. O Fábio, ele estava comentando também essas questões que com o novo regimento, agora o regimento já está incorporando as questões de ordem, então já tem algumas coisas aí para você colocar o curso novo lá com a gente. Tá certo, Ana. Excelente. Então, um beijo para todos, um beijão pro Fábio, ó. Fábio, ó, falei do Fábio, tô mandando um beijo para ele. Ele ganhou um beijo sem saber. Um Eu, beijo para eu você, falo para ele, Daniel. então. O Tá beijo é bom, para querida. você, mas eu quase mandei o beijo para ele. Daniel, muito obrigada. Um abraço grande. Pessoal que está todo conosco. Hoje eu não vou fazer as leituras dos nomes. Eu tô ruim da. Eu tô com a pressão alta, Daniel, então eu não consigo enxergar direito aqui, ó. Então o pessoal vai me perdoar, mas eu não vou conseguir mandar beijo para todo mundo hoje, como eu sempre faço. Mas já aproveito para mandar aqui um abraço carinhoso. Nos vemos na próxima segunda-feira. E o pessoal que vai estar conosco no Seminário de São Paulo nessa sexta-feira, aguardo vocês lá, hein? Quero bater foto, dar abraço, com tudo que tem direito. Então, um beijo grande, Daniel. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.